Queridos alunos, boa tarde, tudo bem? Aulinha de tabela periódica sendo realizada agora. Eu já preparei um resuminho mais ou menos. A recomendação que eu dou para vocês, acompanhe o material na apostila 2 de vocês sobre essa parte da tabela periódica. Eu vou passar um resumo bem detalhado para vocês com relação à parte histórica e as propriedades da tabela periódica. Eu vou falar alguma coisa a mais também, né, sobre semimetais, ametais, metais representativos e assim por diante. E o objetivo é fazer com que vocês relembrem essa matéria, mas eu também preciso que vocês deem uma lida na apostila para poder acompanhar e ver até mais alguns outros detalhes que talvez não seja abordado aqui. Porque o objetivo é fazer vocês lembrarem da teoria da matéria para depois, né, vocês elaborarem a redação. Me perdoe pelo barulho do ventilador aqui, mas está um calor, vocês sabem como está calor aqui, então eu não pude evitar utilizar o ventilador. Vamos começar então. Gente, tabela periódica. No início do ano foi dada essa matéria, hein? Lembra que eu falei para vocês sobre os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr? Então, a partir desse momento em que os modelos atômicos passam a evoluir e fazer parte da parte científica de descrever como os átomos são, qual é a sua composição, do que eles são feitos, a sua divisão e etc., foi percebendo que à medida que os elementos químicos iam sendo descobertos, eles precisavam ser organizados de alguma forma. Por quê? Como que você iria conseguir estudar determinados componentes, determinadas substâncias, sem entender antes como eles se organizam? Por isso, da necessidade de organizar os elementos químicos de acordo com sua periodicidade, certo? Então, a corrida para classificar os elementos químicos após Dalton, ou seja, depois que o átomo passou a ser descrito e passou a ser uma preocupação para os cientistas, para entender como é o seu funcionamento, a sua necessidade de ser classificado também passou a fazer parte dessas preocupações. O histórico, a gente começa primeiro então com as tríades de Dobereiner. Esse químico, ele foi um químico alemão que ele acreditava que os elementos químicos eles poderiam ser divididos em tríades, ou seja, em grupo de 3 elementos químicos. Os principais, cálcio, estrôncio e bário. Esses 3 elementos químicos foram os elementos químicos em que o Dobereiner começou o seu estudo. Qual que era a lógica dele? Antes, já vou até falar. Até aqui a tabela de Mendeleev, todos esses, a organização da tabela periódica era através da sua massa atômica. Esse era o grande erro da época. Mais para frente eu falo sobre isso. Então as tríades de Dobereiner eram da seguinte forma. Eles achavam um grupo de 3 elementos químicos que possuíam as mesmas características e formavam a periodicidade dessa forma, através dessas tríades. E como que eles faziam isso? Eles organizavam as tríades de acordo com a semelhança nas suas propriedades. Uma delas seria a massa atômica. Como que seria feito isso? Vamos supor, se você pega o cálcio e o bário e você soma as suas massas, ao dividir por 2, a massa resultante dá uma massa muito próximo da massa calculada do estrôncio. Então eles começaram a fazer isso para todas as tríades. Eles organizavam as tríades de elementos químicos, grupos de 3 elementos químicos, de acordo com essa relação, com essa média, digamos assim, aritmética, né, que você conseguia achar o elemento químico do meio. Então, essas tríades elas foram sendo organizadas de acordo com sua massa atômica. Porém, com a evolução, surgiu o chamado parafuso telúrico de Champ-Courtois. Champ-Courtois foi um francês, e esse parafuso telúrico, lembra do elemento químico chamado telúrio. Por quê? Esses elementos químicos eles eram organizados em um cilindro, na sua ordem crescente de massa atômica, num cilindro. Quando ele organizava dessa forma, ele acabava formando estilo um parafuso mesmo. Por isso que é chamado de parafuso telúrico. E, inclusive,
graças a esse parafuso telúrico, devido ao nome parafuso telúrico, isso surgiu da onde? Porque o centro desse parafuso era justamente caía no elemento químico telúrio. E é por isso que é chamado de parafuso telúrico de Champ-Courtois. Eu estou só verificando para ver se escrevi de forma correta isso daqui. Tá de forma correta, isso mesmo. Então já sabem, né? Acabou organizando os elementos químicos de acordo com sua massa atômica e de uma forma que fazia uma espiral em um cilindro. Isso acabava fazendo com que a imagem formada parecesse com um parafuso. O centro desse parafuso era o elemento químico telúrio. E, logicamente, mais uma vez era organizada pela massa atômica, que é um erro. Depois chegou as chamadas oitavas de Newlands, também organizada de acordo com a sua massa atômica. E o mais engraçado é que ele chegou próximo do que seria posteriormente algo parecido com a tabela periódica. Por quê? Como é que ele organizou? Ele organizou também na ordem crescente de massa atômica, só que como se fosse uma escala musical. Então, digamos assim, você tem lá, né, as oito escalas, as oito notas musicais, e quando chegava na oitava nota musical, ele fazia semelhante às aquelas, como é que fala, aquelas pautas que você lê as notas musicais e tudo mais. No oitavo elemento químico ele colocava na linha de baixo. Nessa linha de baixo seria justamente a próxima linha do elemento químico, a próxima linha da classificação periódica. Então você colocava em ordem crescente massa atômica até o sétimo elemento químico. O oitavo ele colocava na linha de baixo e formava uma outra linha. Continuava até o sétimo elemento químico. No oitavo descia novamente e assim sucessivamente. E então ele acabou organizando como se fosse escalas musicais. E é por isso que é chamado de oitavas de Newlands. Depois acabou surgindo a tabela de Mendeleev. Aí já teve, apesar de ainda assim ser utilizado as massas atômicas como método de separação das propriedades periódicas, já teve uma grande evolução. Por quê? Ele acabou percebendo o seguinte: ele colocava em ordem crescente, né, das massas atômicas, só que ele percebia a seguinte coisa: se a massa atômica variasse muito de uma para outra, ele acabava deixando um espaço entre esses elementos químicos, porque ele falava assim: se as massas atômicas variam tanto de um elemento químico para o outro, significa dizer que deve existir algum elemento químico entre esses dois que ainda não foram descobertos. Então, provavelmente, eu vou deixar um espaço aqui que ainda assim vai ser descoberto outros elementos químicos. O elemento químico que ele conseguiu prever 14 anos antes dele ser descoberto foi o elemento químico germânio. É até interessante isso, que essa ideia que ele teve realmente funcionou. E aí sim, classificação de Moseley. Finalmente, ele percebeu que a periodicidade não se encontrava na massa atômica, e sim no número atômico, ou seja, na quantidade de prótons que você possui no núcleo. Esse sim, o número atômico, que aí esse sim é o que vai classificar os elementos químicos e dizer a sua periodicidade. Então, ele acabava organizando em ordem crescente de número atômico agora, e quando você percebia que tinha elementos químicos com as mesmas propriedades, ele colocava em colunas iguais. Então, acaba formando o que atualmente é conhecida, é algo semelhante com a tabela periódica de hoje em dia. Obviamente que a tabela periódica passou por uma série de modificações, até porque eles começaram a perceber que o núcleo não possuía somente prótons, né? Existiam os nêutrons também, e também você poderia fazer um controle da massa através dos nêutrons e assim por diante. Logo, a tabela periódica ela ainda assim passou por algumas modificações até chegar ao modelo atual. Lembrando que nenhuma dessas classificações dos elementos químicos pode ser considerada errada das atuais. Por quê?
depende do parâmetro e do que você está analisando dela. Então, existem inúmeros modelos que separam os elementos químicos de acordo com os parâmetros que você quer analisar e dividir. Isso significa dizer que a tabela atual que a gente conhece, que a gente estuda, é o modelo mais utilizado, é o padrão. Porém, ainda assim, existem outros modelos. Isso é muito interessante. Então, para poder colocar aqui, até aqui, massa atômica. Era a forma da divisão. A partir daqui, eu vou ter um número atômico, conhecido também como o Z. Beleza? Então a tabela periódica ela pode ser organizada dessa forma. Eu vou apagar a lousa e vou desenhar para vocês o que seria uma tabela periódica mais ou menos. Opa, vou sujar aqui, não tem problema. Vamos lá. Aqui eu tenho família A, família 2A. Aqui eu vou ter os metais de transição. Família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e aqui 8A. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos deixar mais ou menos aqui. Esta aqui é o esboço de uma tabela periódica. Lembrando que aqui em cima eu tenho um hidrogênio. Esse hidrogênio, por que ele é colocado junto com os metais alcalinos, que é a família 1A? Porque o hidrogênio ele possui um comportamento diferenciado. A camada S dele, a subcamada S dele, o subnível S dele é incompleto, possui somente um elétron. Só que tem um detalhe. O hidrogênio, às vezes, ele pode se comportar tanto como metal quanto como ametal. E é por isso que ele é classificado acima dos metais alcalinos. Tanto que a cor dele, sempre essa cor do hidrogênio vai ser diferente das demais, para poder mostrar essa separação que ocorre entre o hidrogênio e a família 1A. Então aqui nós temos a família 1A, lembrando o seguinte, nunca se esqueça, família é 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, daí depois a gente vem 1A, 1B e 2B. Depois, continuando a família, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, aqui que é a última. Família eu divido dessa forma. Grupo é grupo 1 ao 18. Então, se eu falar família 1, tá errado. Família 1A e etc. E grupo 1 ao 18. Então aqui é família. E aqui seria o grupo. 1, 2, daqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Então só é para demonstrar aqui porque a escala está errada. Então, sabendo agora que o grupo e a família 1A seriam das linhas verticais, ou seja, vou até apagar aqui e colocar isso de uma forma escrita, sabendo que grupo ou família seria das linhas verticais, ou seja, as colunas, é justamente as colunas que vai mostrar a periodicidade semelhante. Depois nós temos as camadas. As camadas ou níveis. As camadas ou níveis, ao todo, são 7 camadas ou 7 níveis. Ou seja,
você vai ter 7 linhas horizontais. Cada linha é uma camada ou um nível. E lógico, lembra que a camada 1 ou a camada K cabe 2 elétrons. A camada 2 cabe 8 elétrons. E assim sucessivamente. Nunca se esqueça disso. Camada 3, 18 e assim por diante. Por que eu estou falando disso? Porque a periodicidade, a característica dos elementos químicos, ela é definida pela coluna, pela família, pelo grupo. Agora, elementos químicos com o mesmo número de camadas, daí sim são as linhas horizontais. São as linhas mesmo, né? As 7 linhas qual eu tinha desenhado posteriormente. Agora, como é que ocorre essa divisão? Vamos lá. Família 1A. Está na apostila, então eu vou falar. Família 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. 3A, então do outro lado. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Lembrando o seguinte, o gás nobre ele é chamado de gases nobres porque ele já possui a sua camada de valência inteiramente completa. Já possui os 8 elétrons, né, seguindo a regrinha do octeto. Então, teoricamente, eles não precisam de mais elétrons para compor a sua camada final. Que mais? Deixa eu ver aqui se preciso falar de mais alguma coisa. Tá. Vou desenhar aqui uma tabelinha. Deixa eu só fazer aqui 1A, 2A, 3A, 4A, metais alcalinos terrosos. Aqui eu vou ter família do boro, família do carbono, depois a 5A é a família do nitrogênio, a 6A e a 7A, que é calcogênios, e a 7A os halogênios, e por fim o 8A, que são os gases nobres. Certo? Ó, a família A, o A, 2A e assim por diante, são conhecidos como elementos representativos. Os metais de transição, ou os elementos de transição, compõem a família B. E no caso, você tem até a família 8B, você tem os elementos de transição. E depois, que é o grupo 1B e 2B, são chamados de, se eu não estiver enganado, a nomenclatura antiga são chamados de elementos de pós-transição. Certo? Essa é a divisão que nós encontramos. Lembrando depois, para aprofundar o conhecimento, lembrar elementos de transição interna e elementos de transição externa. Certo? Elementos de transição interna são aquela do subnível F, que são os lantanídeos e os actinídeos. E a transição externa são os elementos da família B. Lembre-se disso, por favor. Lembrando que o elemento químico, quando você tem o quadrado dele, você tem o símbolo dele. Aqui embaixo eu tenho a massa dele. Aqui eu tenho o seu número atômico. E aqui geralmente vai aparecer a eletronegatividade. Beleza? Aqui é a massa. Aqui em cima é o Z. E aqui é a eletronegatividade. E essa é a divisão mais comum. Outra coisa a se lembrar. A massa de um átomo, ela é composta por A é igual ao número de prótons ou o número atômico mais o número de nêutrons. Isso compõe a massa do átomo com relação ao número de prótons e nêutrons. Não confunda isso com massa molar. Massa molar é a massa em 1 mol. É diferente. Então isso daqui, a massa do átomo é com relação ao número de prótons mais o número de nêutrons que você possui.
Beleza? Lembrando o seguinte, deixa eu fazer o último desenho aqui. Lembrando o seguinte, eu tenho, vou fazer aqui rapidão a tabela, só para vocês visualizarem. Aqui nessa diagonal, que vocês veem, por exemplo, que é o boro, daí vocês têm outros elementos químicos aqui. Esses elementos químicos que fazem parte dessa diagonal são chamados de semimetais. Aqui são os ametais. E aqui eu tenho os metais. Certo? Com relação à tabela periódica, eu acho que isso já basta. Agora eu vou passar para vocês as propriedades periódicas. As propriedades periódicas nós temos raio atômico, energia de ionização, energia de ionização, ou potencial de ionização, né? Ou potencial de ionização. Afinidade eletrônica, por fim, eletronegatividade. Ah, professor, mas na apostila está abordando mais propriedades periódicas. Sim, está abordando volume atômico, densidade atômica e assim por diante. Até mesmo ponto de ebulição, ponto de fusão e assim por diante. Esses quatro são as quatro propriedades químicas, né, as propriedades periódicas fundamentais. As outras vocês podem dar uma pesquisada, fazer até uma relação se for necessário, mas essas daqui eu preciso passar para vocês. Primeiro, raio atômico. O átomo ele é muito pequeno. Ele está na ordem de Angstrom, que significa 10 elevado a menos 10 metros. Como que eu vou fazer o cálculo do raio? Não tem como. A forma mais, digamos assim, manual que você pode fazer o cálculo é sabendo a distância entre o núcleo de um átomo e o núcleo do outro átomo, só que esses dois átomos sendo do mesmo elemento químico. Então o raio atômico ele é definido como a distância internuclear entre dois átomos do mesmo elemento químico dividido por 2. Portanto, seria D dividido por 2 é igual a R. Sendo que esse D, eu tenho aqui um núcleo, aqui eu tenho outro núcleo. A distância desses núcleos é D. Aí você consegue achar o raio atômico. Como que ele varia na tabela periódica? Eu tenho aqui uma mini tabelinha. Como que vai variar? Quanto mais para a esquerda e mais para baixo, maior é o raio atômico. Meio que óbvio, né? Se eu estiver descendo, maior vai ser o número de camadas. Se eu estiver para o lado esquerdo, menor vai ser meu número atômico. Portanto, a interação entre núcleo e eletrosfera acaba sendo menor. O que, ao invés de você ter uma contração, uma redução da área do átomo, eu vou ter um aumento, porque a interação do núcleo, por possuir menos prótons, ou seja, menos cargas positivas, menos força eu vou exercer para essa eletrosfera. Por isso que é mais para baixo e para a esquerda. Agora, para essas três características aqui, eu posso desenhar a mesma tabela, porque a variação é da mesma forma. Ou seja, quanto mais para a direita e mais para cima, maior vai ser a energia de ionização, o potencial de ionização, maior a afinidade eletrônica e maior a eletronegatividade.
Energia de ionização ou potencial de ionização, ela é definida como a mínima energia necessária para arrancar um elétron ou íon, desculpa, um elétron de um átomo ou de um íon no seu estado gasoso. Lembrando que, logicamente, esse elétron ele tem que ser o mais externo, né? Que é onde tem relativamente a maior facilidade. Então, essa energia, quanto maior a energia, mais difícil vai ser arrancar esse elétron. Então, por que a variação da energia de ionização é para cá? Porque, concorda que aqui comigo eu vou ter mais ânions da família 7A e 6A, a tendência deles é ganhar elétron. Então, para eu conseguir arrancar um elétron, sendo que a tendência é ganhar, eu preciso de uma energia muito maior. O desgaste energético é muito maior. E é por isso que a energia de ionização cresce para cá e para cima. Certo? Então, a mínima energia necessária para arrancar um elétron de um átomo ou de um íon, o elétron da camada mais externa de um átomo ou de um íon, no seu estado gasoso. Já a afinidade eletrônica tem a ver com a variação da energia devido à captura do elétron, ou seja, a afinidade eletrônica nada mais é que a energia que vai ser variada durante a captura desse elétron. Ou o que isso quer dizer? A afinidade eletrônica é a tendência que um átomo vai ter de pegar esse elétron para ele. Então significa, até coloquei a definição mais usual, que é assim: variação de energia devido à captação do elétron ou do íon isolado na fase gasosa. Ou seja, novamente tem que ser na fase gasosa. É a variação de energia que ela vai ocorrer na captura desse elétron ou desse íon durante a fase gasosa. Muito importante agora, gás nobre não entra, ele não possui afinidade eletrônica, pois já tem a sua camada de valência completa pelos 8 elétrons. Portanto, a afinidade eletrônica é descartada para os gases nobres. O resto não. Energia de ionização, eletronegatividade e raio atômico considera gás nobre. Agora, afinidade eletrônica, não. Certo? Obviamente que se você analisar a tabela periódica, você até vê uma certa eletronegatividade na família 8A. Só que é o assunto de agora. O elemento químico mais eletronegativo da tabela vai ser o flúor. Então vai ser da família 7A mesmo. Por quê? É como se você tivesse um conjunto matemático. Então um grupo grande e um grupo pequeno. E você pega e coloca isso em outro grupo. O grupo que for semelhante, você retira. Qual que vai ser o grupo semelhante, que vai englobar tudo? Vai ser esse grupo menor. Ou seja, que considera até a família 7A. A eletronegatividade, a definição acadêmica é dada da seguinte forma: tendência de um átomo tende a atrair um elétron para si, ou um par de elétrons, sendo que ele vai ser compartilhado na sua forma de ligação covalente. Traduzindo isso, a tendência que um átomo possui de capturar o elétron para si, ou o íon, né, como aqui está falando, um par de elétrons para si, e você compartilha esse par de elétrons através de uma ligação covalente. Ou seja, ligação covalente, compartilhamento de elétrons, eu vou estar falando da família 6A e 7A. E é por isso que a eletronegatividade ele é muito maior quando varia quanto mais para a direita e mais para cima. Por quê? É a tendência que o átomo tem de pegar o elétron para si, atrair o elétron para si e conseguir compartilhar esse par eletrônico através de ligações através de ligações covalentes. Certo, pessoal? Eu acho que é isso. Não preciso falar mais. Vocês deem uma lida na apostila. Aproveitem que é um trabalho que vocês vão estar fazendo. Dê uma caprichada, dê o último gás, está acabando o ano. Pensa que vai ser um trabalho que vai ajudar vocês futuramente. A tabela periódica ela tem muitos mistérios, entre aspas, né? Tem uma história muito grande. É muito bonita essa história, é muito interessante também. E aí estudem bastante, consigam aí ler bastante teoria e aproveitem a aula para fazer uma redação boa. Tudo bem, gente?
Bom, basicamente é isso. Pega a tabelinha periódica do lado, acompanha a aula com ela, dê uma olhada, vê as propriedades, compara as propriedades que eu estou falando em cima de eletronegatividade, de massa e de número atômico e mandem ver, certo?